Você se sente confortável no seu próprio silêncio? Você já teve aquela sensação de uma voz interior te dizendo: espera mais um pouquinho, espera e tenta compreender essa situação melhor. Tem algo que está oculto, tem algo encoberto, aguarde. Você já teve que parar para pensar, observar e entender melhor o que está ocorrendo em volta de você? Se você já passou por todas essas situações, é muito provável, bem provável, que a energia da sacerdotisa estivesse sobre você. A segunda carta dos arcanos maiores, cheia de mistérios, nos traz uma jornada em que o conhecimento é fundamental, a espera, o silêncio e também a necessidade de compreendermos melhor o que está ao nosso redor. Hoje nós vamos trazer à luz um pouco do conhecimento por trás dessa lâmina cheia de simbologias. Nós vamos também, claro, vou mostrar aqui na tela para vocês as cartas que eu tenho maior afinidade, tá? Que seria, o tarô de Marselha e Rider-Waite também, que são os mais conhecidos, né? O tarô de Marselha foi o primeiro tarô com o qual eu comecei a trabalhar, né? E para mim ele faz muito sentido ao meu coração. E, através dessas simbologias, nós vamos fazer uma jornada mágica e inesquecível. Na carta nós podemos observar duas colunas, que representam ali as colunas do Templo de Salomão. Temos também águas, que elas simbolizam intuição. Podemos ver também o trono, no qual ela está sentada no trono ou numa cadeira majestosa, imponente. Essa carta, como eu disse, ela é rica em simbologias, rica em mistérios, Nós podíamos passar aí muito tempo somente citando simbologias e trazendo, aquela questão de, para a nossa realidade, o que cada símbolo possivelmente representa para nós. Eu digo possivelmente porque esse canal, ele é um canal de autorreflexão, de autoconhecimento através da jornada dos arcanos. Então, o nosso objetivo aqui é não trazer verdades absolutas, e sim a reflexão que faz sentido no meu mundo, no meu coração, no meu universo pessoal, tá bom? Não precisamos ir muito longe, O nome A Sacerdotisa já fica implícito, Se trata de alguém com autoridade espiritual, alguém que tem autoridade, domínio sobre algo ou alguém, Ela usa uma coroa e, portanto, eu entendo que ela reina, Ela está sentada em um trono. Ou seja, ela reina, ela tem autoridade, ela tem domínio, ela está segurando um livro. Nesse livro está escrito ali Torá, Em Marselha é um livro já aberto para que nós possamos vê-lo. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o que fica importante para ser dito está óbvio. Um livro. No livro constam o que, gente? Constam conhecimentos, registros, narrativas, fatos e teoremas, teorias, fórmulas importantes para a humanidade. O Alma Guia, ele é um canal de autoconhecimento. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha visão desta lâmina, dessa carta. Vejam bem, ela está sentada num trono. Ela possui uma coroa. Portanto, ela reina. Eu gosto de pensar que ela está sentada sobre o trono da vida. A coroa determina que ela reina. Ou seja, eu quero trazer essa carta para mim.
eu sou a sacerdotisa, eu sou a rainha da minha vida, eu estou reinando no trono da minha vida, e nesse livro estão contidos todos os conhecimentos que eu possuo, inclusive a história da minha vida. Seja passado, presente e até mesmo o futuro estarão escritos ali no livro da vida. Trazendo para perto, trazendo o tarô para a nossa vida, para nós, eu acredito que a simbologia ela se torna muito mais rica e profunda, né? Veja bem, quem está sentado no trono da sua vida? Quem está escrevendo no seu livro da vida a sua história? A coroa que está sobre a sua cabeça, ela determina que a sua vida está sendo regida por você ou por alguém ou algo? É para pensar, não é? Se faço boas escolhas, consequentemente, todo o meu reinado, todo o meu império, toda a minha vida será saudável, será próspera. O meu reinado, ele será magnífico, né? Ele vai florescer, vai crescer. Da mesma forma, se eu faço más escolhas, todo o meu reinado, toda a minha vida irá sentir. Concordam comigo? É importante também observar que nas duas cartas, o número 2 está estampado. O número 2 ele é da dualidade. O número 2 pode representar luz e sombras, bem e mal, né? Vejam bem, pensem comigo. Eu posso fazer boas escolhas, eu posso fazer más escolhas. Nós todos, por sermos até mesmo humanos, nós estamos sujeitos a fazer más escolhas. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu faço boas escolhas? Bom, as boas escolhas, elas são determinadas através da minha consciência. Se os meus olhos forem bons, todo o meu espírito será bom. Se os meus olhos forem maus, imagine o tamanho das minhas trevas. Isso está na Bíblia. Vejam bem, gente. O bem e o mal, ele reside dentro de nós. Mas nós temos o poder de determinar o que iremos seguir. Né? Aquela frase, né? Muito conhecida, que rola solta aí nas redes sociais, né? Em mim moram dois lobos. Quem vai vencer? Aquele que o alimentar. Em mim reside o bem e o mal. A dualidade existe dentro de nós. Quem vai determinar as minhas escolhas? Quem eu alimentar. Muitas vezes, mesmo querendo acertar, nós erramos, né? A sacerdotisa, ela está com o livro da vida, né, em suas mãos. Eu gosto de pensar que ela está registrando a sua própria vida, suas próprias experiências, e ali escrevendo aquilo que ela está aprendendo com essa jornada maravilhosa da vida. E ali escrevendo aquilo que ela está aprendendo com essa jornada maravilhosa da vida. E o
O que acontece, gente, e vocês provavelmente vocês vão concordar comigo, todo mundo aqui já errou tentando acertar, não é verdade? Isso me faz lembrar de uma experiência pessoal. Eu estava numa gira e naquele período eu estava passando por uma situação pessoal muito pesada, muito desgastante. E eu estava naquela fase em que eu estava ferida. Na verdade, gente, eu estava destilhaçada e lambendo as minhas feridas. E eu me lembro que eu fui na gira e um Exu veio falar comigo. E, assim, gente, eu não me recordo direito o teor da conversa, porque eu estava com meu coração muito ferido naquele momento. Eu estava extremamente arredia. Eu queria, sabe, eu estava me protegendo, porque eu não ia aguentar mais cobranças. E eu me lembro que o Exu me perguntou: você é uma boa pessoa? E eu respondi para ele: eu tento, eu me esforço. E ele olhou para mim e ele sorriu e saiu. Isso hoje faz todo sentido para a minha vida, porque a dualidade é exatamente isso. É entender que nós somos humanos, é entender que nós vamos errar, mas que talvez, o grande sentido da vida seja tentar até acertar. Tentar é o peso da balança. A intenção com que você faz as coisas é o que pesa na balança. Tentar ser. Quando a gente tenta, quando a gente fica entre o bem e o mal, a gente faz uma escolha. E quando a gente tenta acertar, é meio caminho andado. É mais do que meio caminho andado. Mas se você tiver conhecimento, se você tiver também céus e terra em conexão, e eu digo isso porque conversamos sobre o mago no vídeo anterior, céus e terra eles estão em perfeita harmonia, provavelmente, meus queridos, nós iremos acertar, né? Ou até mesmo o dano será menor. Mas para isso, nós precisamos aprender a escutar a nossa intuição, aprender a escutar o nosso coração e aprender com os erros, aprender com os acertos, fazer um mix ali, né? E transformar o nosso interior, evoluir. Nós aprendemos com os erros também, tá?Esse vídeo não é para te deixar temeroso com relação às escolhas, muito pelo contrário. Eu já errei muito nessa vida. E tenho tentado aprender com os meus erros, né? Por isso tenho registro deles aqui comigo sempre no meu coração, para que eu não volte a cair nas mesmas falhas, para que eu não volte a fazer e ter as mesmas práticas. Por isso eu me mantenho aberta, por isso eu tento permanecer com a minha mente o tempo todo ligando fatos, tentando compreender o sentido da vida, tentando entender o que está ocorrendo ao meu redor, porque eu quero acertar. E você? Quantas experiências você já teve que fizeram que você repensasse as suas atitudes,
você repensasse a sua vida, você repensasse situações práticas, né? Você já viu o crescimento em você? Hoje eu olho para mim e eu percebo que eu sou uma pessoa muito diferente de 3 anos atrás. Eu sou outra pessoa de 10 anos atrás. Eu sou, na verdade, eu nem reconheço a Luiziana de 20 anos atrás. Eu percebo que nós estamos em um processo de evolução o tempo todo, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que elas têm um pensamento assim: eu nasci assim e eu vou morrer assim. Para mim, isso mostra um bloqueio mental enorme de pessoas que estão fechadas para a vida. Quando você não se abre para mudanças, você está dizendo que a vida pode passar e que você não vai viver. Tanto faz o que está acontecendo. Não faz diferença você viver ou morrer. Eu não consigo entender esse tipo de posicionamento. Para mim não faz sentido. Eu não conseguiria viver uma vida sem entendimento, sem evolução. Eu não quero ser a mesma pessoa que fui ontem. Provavelmente, daqui 2 anos eu posso rever esses vídeos e pensar comigo: meu Deus do céu. Porque eu quero estar num momento de evolução constante. Algumas evoluções demoram bastante para acontecer. Existem situações na vida que nós temos feridas muito profundas e que nós não estamos preparados para mexer nelas. Eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal. Aconteceu comigo ontem, dia 14 de julho de 2026. Demorou para acontecer essa mudança, porque ela mexeu numa ferida muito dolorida. E eu vou contar para vocês. Eu tive uma infância muito difícil. Eu posso dizer difícil porque eu fui uma criança muito podada, sabe? Eu fui uma criança muito reprimida, muito rejeitada. Eu fui uma criança que tudo que eu fazia estava errado. A forma como eu comia, a forma como eu movimentava, era uma implicância com a minha existência, sabe? Era nítido que eu não era bem-vinda naquela casa, naquela família. Eu nunca entendi o porquê. Hoje eu estou começando a entender, talvez porque eu sempre fui uma pessoa que não se submete. Faz parte da gente, né? E a minha mãe, ela tinha os seus planos maquiavélicos contra mim, assim, sabe? Eu vou contar um deles. Eu detestava comer abobrinha. Gente, eu sempre gostei muito de frutas, verduras, etc., suco, tudo mais. Sempre gostei muito de comer. Mas a abobrinha em si era detestável. Era um negócio que me dava ânsia. Eu comia qualquer outra legume, qualquer verdura, menos abobrinha refogada, porque para mim era nojento, era gosmento. A minha mãe sempre, a pessoa que mais me implicava com a minha existência sempre foi ela. E nesses dias que ela cozinhava, ela fazia abobrinha refogada, era mais uma forma dela me subjugar, né, às maldades dela, né. E ela chegava ali no meu prato e ela colocava porções enormes e me fazia comer. Você sabe como a criança é, né? Criança sente. E eu interiorizei aquilo. E dentro de mim eu sempre colocava assim, quando eu crescer,
quando eu sair dessa casa, eu nunca mais irei comer abobrinha. E eu fiz uma lista de muitas coisas que eu não faço, exatamente porque me marcaram de uma forma muito negativa. Aí ontem eu fui pedir uma marmita, sabe? E fui lá pedir a marmita e veio um frango assado, que eu adoro, arroz e tudo mais. E veio um refogado de cenoura, adivinhe com o quê? Com abobrinha. Ai, meu Deus! Na hora eu pensei, eu não vou comer isso daqui de jeito nenhum. E como todas as vezes que eu ia em algum buffet ou na casa de alguém, ou sempre que eu via abobrinha, tinha abobrinha no meu caminho, eu sempre regurgitava as experiências ruins que eu tinha com a minha mãe e até justificava o porquê eu não iria comer aquilo. E eu contava, eu revivia aquilo de novo. E ontem eu estava pronta para jogar aquele refogado fora e uma voz falou na minha cabeça: até quando você será refém desse sentimento? Até quando essa mágoa, o que essa pessoa fez para você, vai dominar a tua vida? A ponto de você estar com quase 47 anos e você ainda não é livre disso. Você continua comendo abobrinha. Para mim foi um momento. Desculpa. Eu não quero cortar. Eu quero falar, continuar falando. Eu percebi que eu continuava comendo abobrinha. E eu continuava sentindo tudo que aquela criança sentia. E era um sentimento de dor. Eu sei que daí eu comi. Eu decidi deixar aquilo para trás. Eu comi e estava bom. E eu comi tudo. E estava muito bom. E enquanto eu comia, a abobrinha entrava no meu organismo, aquela mágoa ia saindo. E hoje, eu entendo que todas as vezes que eu vou comer abobrinha, não será mais aquela criança sendo abusada, e sim alguém livre do abuso. Eu tomei a coroa da minha vida novamente. Eu sentei no trono da minha vida e peguei o meu livro e falei assim para mim mesma: quem escreve as linhas da minha vida sou eu. A gente vai aprendendo com os nossos erros. A gente vai aprendendo com as nossas prisões. E a gente aprende com os erros dos outros também. Eu acredito que isso seja uma faceta da sacerdotisa que é fantástica. Os registros. Mesmo sentado no trono da sua vida, enquanto você está ali reinando sobre a sua vida, o livro está nas suas mãos para ser escrito em tempo real.
O que você está escrevendo? Quantas abobrinhas você continua comendo, interiorizando, relembrando e trazendo para você? Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque é sobre isso, meus queridos. Quem está sentado no trono da sua vida? Hoje, Exu te pergunta: você é uma boa pessoa? O que você está escrevendo no livro da sua vida? Quem está sentado no trono da sua vida? E a coroa que rege o seu reinado, ela está sobre a cabeça, na cabeça de quem? Quem tem o poder de escrever no teu livro e determinar as linhas da sua vida? É para pensar, né? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Para mim fez total sentido. E como eu sempre falo, é um prazer poder compartilhar com vocês as minhas experiências pessoais e o meu ponto de vista sobre os arcanos maiores, como eles fazem sentido para a minha vida. Eu tento trazer a simbologia não como um oráculo adivinhatório, mas como um oráculo de autoconhecimento. O que o tarô significa para mim. E o tarô tem sido uma jornada fantástica, revolucionária e libertadora. Se esse vídeo tocou teu coração, escreva aqui nos comentários: Trono da Vida. Ou até mesmo, melhor ainda, se você puder compartilhar a sua história. Vai que de repente tem uma abobrinha no seu caminho também. Não é verdade? Aqui a intuição encontra o caminho e, como eu sempre digo, sempre encontramos o caminho. Um grande beijo, um grande abraço e salve a força de todos vocês, de todos nós.